Uma boa noite a todo mundo. Graça e paz de Jesus. Eu vou abrir com uma pergunta que é um tanto quanto tosca, a gente estando aqui na igreja, sendo cristãos. E quando eu começar a falar sobre o tema, não vai fazer tanto sentido a pergunta, mas eu vou refazer ela lá no final, aí vai fazer um pouco mais. Eu quero que todo mundo responda. Jesus é Deus? Sim ou não? Então guardem isso. Então, essa reflexão eu já tenho no meu coração já tem alguns meses, como o pastor mencionou. Não vem tido, eu não vou dizer oportunidade, mas eu não tenho sentido no meu coração a vontade de passar ela para a igreja, e hoje eu entendo por quê. Estamos no último dia de setembro. Como muitos sabem, setembro é o mês que a gente, eu não vou dizer comemora, né, mas é o mês que a gente relembra os casos de suicídio, né? Então, o Setembro Amarelo é para a gente trazer essa consciência sobre o suicídio, que eu não vou dizer estatisticamente, mas todo mundo sabe que é um mal que tem acometido cada vez mais na nossa geração. E o tema em questão que eu vou trazer é até um pouco peculiar, o porquê que surgiu para mim a ideia. Mas o tema é Seja Forte. No auge dos meus 10 anos de idade, na escola, a gente tinha algumas matérias lá, né? Uma delas era língua portuguesa, e a gente via lá, chegou a ver na verdade, né? Minha mãe vai até lembrar, frases de para-choque de caminhão. E muitas delas é para dar esse impacto, né? Que os caminhoneiros eles viajam, aí o pessoal que está na traseira lê aquela frase, e tem muito caminhão que é cristão. Então ele coloca alguma frase com alguma referência bíblica ou alguma mensagem dessa forma. E esse Seja Forte foi justamente em um caminhão que eu vi. Eu trabalho home office, então eu tenho essa vantagem de, às vezes, sobra algum tempinho durante a tarde, e o mercado é do lado da minha casa. Eu não lembro o que eu fui comprar, mas eu fui comprar. E eu estava tendo um problema no trabalho naquele dia. Eu falei, eu vou dar uma arejada na cabeça, vou ali no mercado comprar alguma coisa, volto. A hora que eu estava voltando, tem um estacionamento bem do lado direito do mercado, e tinha um caminhão lá, escrito, Seja Forte. Então, já naquele momento eu sabia, isso é alguma coisa que Deus está colocando na minha vida, mas não só para mim. Eu vou dar uma lida em como que eu posso impactar outras pessoas com essa mensagem. Porque nos dias de hoje que a gente tem vivido, mais do que nunca, a gente precisa dessa motivação. Porque a gente está caminhando para o fim. E isso não... Desde a época de Cristo, já se acreditava que o fim estava próximo, mas já se passaram 2000 anos. Quanto mais tempo passa, mais próximo fica. Então, mais do que nunca, a gente precisa ter essa força. E também entrou, fora o lance do Setembro Amarelo, a mensagem do pastor na semana passada, também com a ministração da Mariana, porque ela falou justamente um dos textos que eu vou abordar hoje, 2 Coríntios 12. Não vou pedir para vocês abrirem ainda, mas foi o sinal de Deus falando assim, semana que vem, já converso com o seu pastor, semana que vem, é isso que eu quero que você faça. Então, estamos aqui hoje. Mas o que significa ser forte? Eu separei aqui algumas explicações mundanas, né, do mundo, o que o mundo pensa que significa ser forte, mas eu separei também o que para a gente que é do meio cristão, o que para nós a gente tem que tomar como base de o que é ser forte. Então a força, ela pode ser usada para se fazer coisas. Então se eu precisar levantar algum peso, eu preciso exercer certa força. Eu, particularmente, não consigo levantar essas caixas sem certo esforço. Com uma mão só, nem. Tem que ser com as duas. Só que isso é um esforço. Força no sentido que eu quero trazer, que é o de Seja Forte, não é a capacidade de realizar, mas a capacidade de aguentar, de resistir. Então, nessa frase do para-choque aí estava escrito, Seja Forte. Um dos primeiros textos que eu encontrei na Bíblia, que me fez realmente pensar, não, vamos fazer esse estudo aqui, aprofundar, foi o de Salmos 31,
o versículo 24. Eu vou usar o NVT, ou Lucas. Foi mal, esqueci o nome do Lucas. NVT. Então tá ali. Portanto, sejam fortes e corajosos todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Então, a Bíblia ela já dá para a gente isso de que realmente a gente precisa ser forte. Então, não é algo que está só no conhecimento de quem não é cristão. Aí foi quando eu separei passos que os coaches da vida colocam aí de o que você pode fazer para ser forte. Então, o primeiro deles que eles colocam nessa pesquisa que eu fiz foi de autoconhecimento. Por que o autoconhecimento é importante? Porque eu preciso saber das minhas limitações. Então, eu preciso saber até que ponto que eu vou envergar, mas não quebrar. Que já é o segundo, respeitar os seus limites. Então, para respeitar os seus limites, você tem que conhecer quais são os seus limites. O terceiro ponto é o de dominar as emoções. Porque se a gente não consegue dominar o que a gente sente, a gente é refém e escravo dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E se a gente é refém dos nossos sentimentos, nós não respondemos por nós. Então, por isso, também é um passo para ser forte. Um outro passo que está aqui é estar no presente e aceitar as suas fraquezas. Por que isso? Porque a gente aceitando, estando no presente, a gente consegue trabalhar naquilo que a gente é fraco para melhorar. Voltando ao exemplo da caixa. Eu não consigo levantar ela, mas se eu fizer um esforço contínuo, meu corpo vai desenvolver tolerância e eu vou ficar forte. É a mesma coisa com a situação que eu falei de resistência. Vamos colocar aqui um exemplo chulo, um boxeador. Quando ele está começando nos seus treinamentos, ele vai receber muita pancada e ele não vai aguentar muita coisa. Mas com a dedicação de ficar aguentando, vai chegar um momento que as pancadas que no começo faziam efeito, já não vai mais fazer. E nesse ponto, é a parte de definir objetivos. Porque de nada adianta você fazer por fazer e não ter um objetivo claro. Porque se você não tem um objetivo, você não tem um motivador. Então, se você não tem um motivador, você perde a vontade em fazer. E tem algumas outras aqui, que eu não vou continuar, que foi só para eu falar que tem um monte, porque o mundo está cheio de gente que precisa ser forte. E isso é fato. E tem muita gente também fazendo esse estudo. O que eu posso fazer para ser forte? Só que é muito simples. E é aí que entra a parte bíblica da coisa. Agora sim, 2 Coríntios 12, 9 e 10. Mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. E a vida cristã, ela é cheia dessas contradições, desses paradoxos, né? Um dos exemplos que eu sempre falo é, para quem está fora do meio, é meio complicado de você falar que você está se enchendo por se esvaziar. Então, é um negócio que a gente tem que realmente ter fé para poder entender. Então, eu digo que ser forte no cristão é simples, mas não é fácil. Por quê? Aqui Paulo diz que quando ele é fraco, então é que ele é forte. Mas por que isso? Porque é quando a gente está fraco, quando a gente não consegue mais fazer nada, é aí que a gente procura quem pode fazer. E é nessas situações que a gente lembra, porque muitas vezes a gente está na bonança e a gente esquece do Deus que a gente serve. Então são nessas situações, quando a gente é fraco, que Deus opera na nossa vida, porque a gente se lembra de entregar as nossas vidas na mão dele. E o segundo ponto, esse é um pouco interessante, que é Lucas 18.
o 16 e 17. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Existem diversas interpretações para esse texto, mas a que eu fiz juntando com esse de 2 Coríntios é: uma criança, ela é impotente, ela não consegue fazer as coisas por si só. Ela precisa de sustento dos pais. Ela precisa de orientação. Nós, como filho de Deus, a gente também precisa desse cuidado de Deus. E a gente, muitas vezes, a gente acha que a gente pode fazer as coisas sozinho. E é aí que a gente cai. Então, quando eu digo, seja forte, nesse sentido bíblico, é fazer como as crianças fazem, né? Apertou, procura o pai. O pai sabe como resolver as coisas. Caiu, machucou, procura o pai. Ele está lá, ele sabe como é que ele vai tratar das tuas feridas. Alguém foi lá e falou mal da sua família, falou mal de você, te tratou com maldade? Fala com o pai. Que o seu pai, ele vai saber a melhor forma de resolver essa situação. E a gente esquece que a gente tem o pai, não é um pai, é o pai. Então aqui nesses dois textos, eu separei 3 pontos importantes de o que eu posso dizer que são essas formas aí de como ser forte. E a primeira delas é a de entender que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. E que a gente tem que primeiro buscar as coisas do reino. E esse é o texto de Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Ou seja, entender que a nossa função é buscar o reino de Deus e entregar para Deus o que é dele, para depois buscar o que é nosso, porque na verdade a gente não vai buscar, vai ser entregue, é o que vai fazer com que a gente realmente sinta que a gente é forte. Como Paulo disse, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu tiro de mim qualquer resquício de força, quando eu dependo totalmente do Pai Celeste, é aí que a gente realmente vai se sentir forte. E o segundo aqui é até interessante, a Mariana ela chegou a citar isso hoje. Nós somos filhos de Deus. Deus é o Rei do universo. A gente tem se portado como filhos do Rei do universo. Porque em épocas quando tinha mesmo monarquias no mundo, os príncipes, eles precisavam ter aquele comportamento perfeito. A gente tem o comportamento, claro que a gente não tem, mas a gente busca, ao menos, o que o pai espera da gente. É uma palavra meio pesada, e depois eu vou até falar aqui um pouquinho sobre um tanto quanto a ousadia da minha parte, mas é porque eu sou um exemplo disso, né? Acho que eu sinto meio que a liberdade em poder falar isso por também me incluir no que eu vou dizer, né? Mas vamos deixar para a hora que eu chegar lá. O terceiro ponto, na verdade eu pulei aqui, né? Não vou chegar a ler porque todo mundo conhece os textos de 1 João 3:1 e de João 1:12, que é o que menciona que nós somos feitos filhos de Deus. É uma dádiva. Então, Deus nos abraçou como filhos. Então a gente tem que realmente nos portar como filhos de Deus. E é importante que a gente perceba que a gente serve Deus como Ele é, que Ele é Senhor e soberano. A gente já não trata Deus corretamente nesse sentido, como sendo soberano nas nossas vidas, soberano sobre tudo. Mas e quanto a sendo pai? A gente tem tratado Deus como pai?
Porque uma coisa é a gente vir para a igreja, cantar, louvar, ouvir a palavra. Outra coisa é a gente estar lá na nossa casa, no quarto, e conversar com Deus, ter intimidade. Como que a gente pode pedir para Deus alguma coisa, Ele sendo nosso Pai, se a gente não tem contato íntimo com Ele? Um exemplo que me veio na cabeça quando eu estava escrevendo essa reflexão, é imaginar uma família em que os filhos vão estudar longe de casa, passaram em alguma faculdade, foram estudar longe, por circunstâncias de universidade, todo mundo sabe o que rola, essa conexão entre pai e filhos deu uma diminuída. Como que esse filho vai poder pedir alguma coisa para os seus pais se essa conexão não está mais forte? Vai ser na cara de pau? Vai ser tentando restabelecer a conexão, pedindo perdão pelo que está sendo feito? Que a gente tem muito disso, gente. Todos nós. A gente também precisa orar para Deus com intimidade. A gente deve respeito a Deus, é claro. Mas eu tenho para mim que a gente também tem que ter aquele momento de tratar Deus como Pai. De falar para Ele, hoje eu tive esse problema. Não sei como corrigir, não sei se tem solução. Mas só estou aqui querendo desabafar. Pensa em coisas que você falaria para o seu pai e para a sua mãe. E conversa com Deus sobre. E isso é muito importante. Como eu disse, esse mês, Setembro Amarelo. Um dos pontos importantes para quem está com pensamentos suicidas é a necessidade de conversar com alguém. O Espírito Santo está do teu lado, pronto para te ouvir, para passar o que você precisa para o Deus Pai. E a gente esquece que a gente tem um canal direto com Deus. E o terceiro ponto, Salmos 23, muito conhecido também, né? Versículos 1 e 4 apenas. Eu abri o salmo errado aqui, gente, perdão. 23 com 4. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Então, quando eu leio esse nada me faltará, eu sempre vou pelo lado de nada. Nada me faltará. Inclusive lutas. Então a gente tem a tendência de ler isso daqui e falar assim, tudo que eu preciso eu vou ter. Mas quando fala que nada me vai faltar, é porque realmente nada vai faltar. E por que eu falo isso? Porque são as lutas que fazem esse esforço que eu falei aqui da caixa. É nessas lutas que a gente vai se desenvolver para obter essa força. Porque é nelas que a gente vai aprender a entregar nossa vida nas mãos de Deus. Que também foi música que a gente cantou hoje. Entregar a vida nas mãos de Deus. E Deus é maravilhoso. Porque aqui no versículo 4, diz que tua vara e teu cajado me protegem, né? Ou na versão RA, teu bordão e teu cajado, né? E para que serve? O bordão, ele afasta os predadores. Ele é a arma que Deus usa para nos proteger. Mas ele tem o cajado que serve para nos orientar e para nos disciplinar. Só que nessa situação do Salmo, nós somos as ovelhas. E novamente, as ovelhas perante os predadores são impotentes. Elas necessitam do seu pastor. Então, se uma ovelha, ela acha que por bem ela sair da orientação do pastor, o que acontece com ela? Ela se perde do bando. Mas o bom pastor, que é Cristo, ele vai e procura. Ele deixa as 99 e vai buscar aquela que se desgarrou do bando. Então, gente, esses 3 pontos em como ser forte, eu quero concluir aqui nessa parte, falando novamente aqui sobre, que eu me dei uma invertida aqui agora há pouquinho, aí está meio confuso minhas anotações.
a dádiva de ser filhos de Deus foi dada a nós. Todo mundo sabe como que a gente recebeu isso. Foi dom de Deus, por intermédio de Jesus. Então, eu disse que eu ia falar uma coisa que é meio ruim de falar, né, que é um tanto quanto ousada. Mas é porque tem muita gente, e eu me incluo nisso, porque foi o que aconteceu durante anos e anos, de estar na igreja, ser membro professo, estar em ministério, mas não ter esse contato íntimo com Deus. Não tratar Ele nem como soberano, mas muito menos como Pai. Então, se aqui nessa reflexão eu coloquei que o ser forte é se abdicar do eu, entregar a vida a Deus, aceitando Ele como nosso Pai, assim como Ele nos aceita como filho, é um chacoalha que todo mundo precisa receber de vez em quando. Então, não pense que porque a gente está aqui, ou quem está aqui em cima, ou exercendo qualquer outra função, a gente não está isento disso, porque a gente está isento disso, né? A gente não está isento disso. Então a gente tem que lembrar que Deus é acima de todos nós. Deus é o nosso Pai. E Ele colocou essa mensagem para mim, já tem esse tempo, né, que eu falei, de seja forte. E como eu falei, os tempos estão caminhando para o fim. Então a gente tem que buscar Ele enquanto ainda tem tempo. E isso vai além de simplesmente vir para a igreja. É buscar Ele na nossa casa, quando a gente está lá no secreto. A gente fazer essas orações de realmente conversar com Deus, né? Não simplesmente só fazer aquela exaltação com palavras bonitas. Tratar Ele como teu amigo. Imagina que Ele está ali na tua frente. Despeja todos os teus sentimentos. Ele é teu Pai. Ele quer ser o nosso Pai. Ele quer colocar a gente nos braços dele e fazer com que a gente nos sinta seguro. Ele quer mostrar para a gente, para todos nós, constantemente, que a nossa vida vale muito mais do que a gente imagina que vale. E tudo isso porque Ele fez o filho legítimo dele pagar o maior dos preços. Então, agora eu volto com a pergunta que eu fiz mais cedo. Jesus é Deus? Sim, né? Ele precisava ter passado pela maior provação que já vai existir na história, que foi ter recebido todos os pecados de quem viveu, de quem há de viver. Ele precisava ter passado por isso. Mais ainda, eu vou além, Ele precisava ter falado, lá em Lucas 23, 46. Isso é uma lição que me veio hoje, a hora que eu estava relendo. 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele sendo Deus, ele precisava ter falado: Pai, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos? Ele não precisava. Mas eu vejo que aqui ele está ensinando uma coisa para a gente. Ele sendo Deus encarnado, ele quis entregar o espírito dele nas mãos do Pai. Então, se ele que é Deus precisou, a gente também precisa. Então a gente precisa tratar Deus como Pai, Deus como soberano. E por fim, só para fazer uma pequena tangente, cada um reage às coisas de uma forma diferente, mas esse texto de Isaías 53, toda vez que eu leio, toda vez que eu escuto, que eu vejo em algum canto, eu me emociono, porque me constrange de um jeito poderoso. Tá, ainda está balançando a cabeça porque ele sabe qual texto que é, porque eu já comentei com ele sobre. Ô Lucas, você põe esse na versão da Almeida ARA, que é algo bem específico. Nas palavras dessa tradução, eu acho muito pesado. Eu sinto em mim todo o sofrimento que Jesus passou na cruz por mim. Então, é interessante que Jesus tenha passado por tanto sofrimento para abrir esse canal que a gente tem para ser filhos de Deus, para a gente simplesmente ignorar certas vezes. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, gente, Jesus sofreu muito na cruz. Eu não consigo imaginar, eu acho que ninguém vai conseguir imaginar o que é ter o peso de todos os pecados que já existiram e vão existir nas costas. Como o pastor sempre fala, foi o amor de Cristo por nós que segurou ele na cruz. Como que a gente pode ver tudo isso, saber de tudo isso e não buscar a intimidade que ele sofreu tanto para dar para a gente? Então, nessa noite, a minha exortação para todos nós é que a gente deposite em Deus a nossa confiança nesse sentido, que a gente reconheça Ele como nosso Pai e que a gente busque intimidade com Ele. Jesus venceu o mundo, Ele mesmo disse isso. Mas a gente não pode tomar o sacrifício dele de bom grado, né? Acho que é essa a expressão. A gente precisa ser forte em Cristo. É nele que a gente precisa buscar a nossa força. É deixando as nossas vidas no altar de Deus, nas mãos do nosso Pai, e realmente confiando que o melhor para nós Ele já tem preparado. Essa é a minha reflexão nessa noite, e espero que a gente realmente leve isso para as nossas vidas e que a gente nunca se esqueça, porque está chegando na semana que vem, a gente participa da Santa Ceia, mas isso deveria ser algo diário, a gente relembrar o que Jesus fez e por que Ele fez, porque para nós a gente sabe o que foi, mas o que e por que muitas vezes a gente esquece. Então que a gente possa realmente ter isso nos nossos corações e levar daqui nessa noite, que Deus quer ser o nosso Pai. Ele deu o Filho legítimo dele, porque nós somos criaturas de Deus, só somos filhos quando a gente aceita o sacrifício de Jesus por nós. Então que a gente realmente busque Deus como Pai, deposite a nossa confiança e as nossas vidas nas mãos dele, porque Ele quer cuidar da gente. Então quando Paulo fala que quando sou fraco, aí é que eu sou forte, é isso que ele quis dizer, ao meu ver, é entregar a nossa vida nas mãos de Deus, porque é nesses momentos que a gente vai lembrar que a gente não é nada, a gente só é aquilo que Deus permite. Então que Deus possa nos abençoar nessa noite e que no decorrer da semana, dos nossos dias, a gente possa manter essa linha de pensamento, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Você entendeu o recado do Senhor nesta noite? É hora de reagir. Eu gostaria de orar nesta noite. Em especial, eu senti muito forte de orar pelos casais que estão aqui nesta noite. Orar por você. Você que tem enfrentado talvez situações que fogem da sua capacidade de solucionar os problemas internos, emocionais. Talvez você nem entenda o que está acontecendo, e é evidente que a gente não pode desconsiderar uma luta espiritual querendo destruir a sua família e o seu casamento e os seus filhos. É hora de reagir e sermos fortes. É hora de consagrarmos ao Senhor as nossas vidas e pedir para que Ele nos ajude, que Ele venha nos fortalecer. Então, quero orar por todos os casais que estão aqui, que venham aqui à frente. Eu quero orar por você. O Ministério de Louvor se posicionar, e eu vou fazer uma oração. Depois eu e a Helena, nós estaremos com imposição de mãos em cada um de vocês,
se aproxime aqui. Tem gente que chorou muito na semana passada. E chorou sem explicação. Nós estamos no setembro, onde o inimigo tem lutado para encontrar brechas, entrar no emocional, no espiritual. O Senhor está querendo se revelar ao seu coração. Permita que Ele realmente faça sentido, que você não viva mais uma espiritualidade superficial, mas como a mensagem de hoje, é hora de reagir, ser forte em Cristo e botar para quebrar mesmo com tudo aquilo que tem tentado distanciar você. Você que tem distanciado de alguma forma do seu esposo, da sua esposa, correria da vida, para lá e para cá. Quantas vezes passa despercebido o carinho que nós devemos ter com aquele que está dividindo a vida conosco? Está na hora de você grudar aí. Você está com o seu esposo, com a sua esposa, gruda aí, olha. Você vai grudar. Você vai dizer: hoje eu renovo a minha aliança com você novamente. O diabo não tem poder sobre as nossas vidas sem o poder de Jesus, o poder do sangue de Cristo. Ele está aqui. Senhor Deus, os casais que estão aqui, consagramos diante de Ti. Ó Pai, nós pedimos a Tua bênção, bênção no relacionamento conjugal, que eles agora sintam o toque do Teu Espírito Santo, fortalecendo para que eles tenham uma vida em Deus, uma vida em Ti, Senhor. Cobre com o Teu sangue. Aleluia. Ó Pai, manifesta a Tua graça, que toda a tristeza, nós repreendemos agora nesse momento. Saia toda a tristeza, toda a depressão, toda a ansiedade, todo o espírito de confusão, todo o espírito de maledicência, de murmuração, de incredulidade, todo o espírito de enfermidade espiritual, familiar, caia por terra, no nome de Jesus. Espírito Santo, haja com liberdade, renova o coração dos Teus filhos, e que haja uma unção aonde foi pregado aqui, ó Pai. Nós oramos as Escrituras, a Tua graça e Tua paz nos basta, que saiamos aqui com a unção de sermos fortes, inabaláveis, constantes. Sopra o Teu Espírito sobre cada um deles. Aleluia. Em nome de Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo.